Já estamos de volta para dar a resposta, né, dessa questão que foi proposta. Acredito que você não tenha tido dificuldades para encontrar a resposta, uma resposta bastante fácil, mas ela também é bastante simbólica, né, compreender um pouco mais da história brasileira e de entender de onde vem, né, apesar de todos os filósofos que nós estudamos terem, de certa forma, influência sobre o que existe hoje no nosso país, na nossa forma de pensar, mas essa ideia, né, que está presente na bandeira brasileira, da ordem, do progresso, ela tem a ver com a filosofia, né, com o pensamento positivista, né, defendido por Augusto Conte. Positivista, como nós vimos, por essa ideia de que a humanidade tem que chegar até a fase positiva, a fase da perfeição, amparada pelo conhecimento científico, não mais pelo teológico ou pelo metafísico, tá certo? E agora, né, para falarmos talvez o ápice, né, do nosso processo, né, da história do pensamento filosófico, que é a filosofia de fato contemporânea, e talvez ninguém represente esse momento tão bem como esse filósofo, né, Nietzsche, que é um filósofo muito questionado, muito polêmico, inclusive, mas um filósofo que representa talvez como ninguém o que é, né, ser cidadão do mundo hoje, o que é estar vivo no mundo em que nós vivemos hoje. Tá? Ele é considerado aí o filósofo da morte de Deus porque ele disse, certa vez, Deus morreu, Deus está morto e quem o matou fomos nós. Muitos interpretam isso como se fosse simplesmente um ateísmo dele, ou como se ele quisesse dizer que alguém foi lá e matou Deus, mas é algo realmente bastante complexo, não é tão simples como parece, e em momento algum ele quis dizer que ele desejou a morte de Deus. Ele está dizendo, olha, o processo, né, de pensamento da humanidade acabou colocando em alguns contextos em xeque, né, em situação de xeque, a existência de Deus. Muitas pessoas, inclusive, viveram durante muito tempo acreditando e dando sentido à sua vida pela existência de um Deus ou de deuses, e chegamos num momento onde a humanidade desprezou essa ideia. Correto? Então, para entender melhor a ideia dele, é importante, né, acompanhar esse processo todo. Ele iniciou a sua obra, né, através de uma reflexão sobre a cultura grega, identificando lá dois elementos principais na cultura grega, né? O elemento do espírito apolíneo, né, referindo-se ao deus Apolo, que era o deus da ordem, da harmonia, da beleza e da razão, e o espírito dionisíaco, né, o deus Dionísio, que era o deus das festas, o deus do sentimento, da emoção, da ação. E ele diz o seguinte, olha, no Ocidente foi feita uma opção que ele acredita ruim, né, a opção pelo espírito apolíneo, né, que teria triunfado então e sufocado tudo que é afirmativo da vida. Então ele dizia que Dionísio estava ligado com a afirmação da vida, né, com a afirmação das emoções, dos sentimentos, de viver, enfim, da emoção da vida. Enquanto o espírito apolíneo está mais ligado à ordem, à razão, e ele diz que esse espírito apolíneo ele acabou triunfando, prevalecendo na nossa sociedade, o que para ele foi algo muito negativo, muito ruim. Tá? E ele vai fazer então fortes críticas, né, aos valores tradicionais da cultura ocidental, que para ele são decadentes, ele chama os nossos valores de decadentes, e são contrários à criatividade e à espontaneidade da razão humana. Ou seja, vem os regimes políticos, né, muitas ditaduras, veio o totalitarismo depois até dele, antes mesmo dele ver isso, né, com os seus próprios olhos, mas ele já vinha dizendo isso, que essa constituição do mundo ocidental, ele se baseou na ideia da ordem, da harmonia, que isso era muito perigoso, isso era muito negativo, que eram valores decadentes, que acabaram sufocando, né, os valores da vida, os valores do sentimento. Ele critica também o racionalismo, né, desde lá de Descartes, dizendo que o mundo não tem ordem, ele não tem estrutura, ele não tem forma. Tudo para ele dança aos pés do acaso, ou seja, tudo que existe não é porque é um modelo essencial de homem, todo mundo segue aquilo porque a humanidade é isso. Ele diz tudo que existe é fruto do acaso, não apenas por sua visão ateísta, mas pela visão de que nós é que construímos. Então, se nós estamos numa determinada situação hoje, é porque historicamente nós a fomos construindo. Por que nós aqui, em determinado contexto, temos um tipo de vida e outras pessoas em outro país têm outro tipo de vida? Porque nós fomos construindo a nossa história assim e eles lá foram construindo a história deles de outra forma. Ou seja, tudo dança aos pés do acaso. Se alguém resolver encaminhar a história para um lado ou para o outro, obviamente que as coisas vão mudar. Por isso que elas não são iguais em todos os países, em todos os povos, em todas as nações. E ele também critica as verdades absolutas, né? Inclusive aquelas provenientes de divindades. Então o pensamento de Nietzsche vai ficando mais claro à medida que nós fomos avançando, até por aqueles filósofos que vieram depois dele também. Certo? Então, na sua crítica às verdades absolutas, ele vai criticar também as próprias divindades, a própria ideia de Deus ou de deuses. Ele vai dizer, não existem verdades absolutas. Aquilo que a gente acredita hoje, amanhã nós não acreditaremos mais. Assim como aquilo que a gente acredita hoje, não é mais a mesma coisa que a gente acreditava há tempos atrás. Ou seja, o mundo é um mundo dos humanos. Né? Um grande pensamento de Nietzsche é justamente dizer isso. Olha, humano,
demasiadamente humano. Tudo que há aqui é demasiadamente humano, é construído por nós. E isso é um pouco traumático, não é? Ele vai defender, então, algumas coisas, entre elas, por exemplo, a postura nihilista, né? Que por vezes parece que ele defende, por vezes parece que ele questiona, mas, enfim, o que é o nihilismo? É a ideia do nada, né? É uma doutrina que nega a existência do absoluto, né? E é usado por ele para designar a ruína dos valores tradicionais. Então, para ele não há valores absolutos, nós não podemos pegar nenhuma verdade e dizer essa verdade é absoluta. Basta aquela comparação que nós podemos fazer, por exemplo, entre a crença religiosa. Para um branco, Deus é branco, né? Para um branco de olhos azuis, Deus é branco de olhos azuis. Agora, se você vai para uma tribo de índios, como é que eles vão imaginar Deus? Deus para ele vai ser um índio, né? Numa comunidade negra, Deus para eles vai ser negro. Então, não existem verdades absolutas. As verdades são históricas, são criadas pelos homens. Essa é uma das grandes perspectivas dele, ou seja, não há nada, só existe aquilo que o homem cria. A tarefa da filosofia, então, para ele, deveria ser a de transmutar esses valores decadentes e libertar os homens, criar um novo tipo de homem, ou seja, para ele o homem é subjugado pelas ideologias, é subjugado pela religião, pelas ideias absolutas, e o homem tem que ser liberto, ele tem que se libertar dessas amarras sociais que vão sendo construídas para dominar o homem, e construir um novo tipo de homem, né? Ele falava inclusive do super-homem, né? Nietzsche foi primeiro a falar de um super-homem, e para ele esse super-homem seria esse novo homem, criado, tendo essa consciência de que é ele próprio que constrói o seu destino. O mundo, para ele, é uma espécie de caos, e só a arte pode embelezá-lo. Então, não é muito diferente das nossas concepções mais atuais, né? De percebermos o quanto o mundo ele é trágico, né? Guerras, violência, e muitas pessoas hoje que a gente encontra no dia a dia, elas falam, nossa, o homem é isso, o homem é aquilo, visões um pouco negativas, né? Por isso que eu disse que o Nietzsche, essa ideia de que a humanidade é um caos, ela representa muito o nosso tempo. Depois de Nietzsche, né, uma outra grande contribuição para a filosofia contemporânea foi a contribuição de Freud, tá? Embora seja mais conhecido pelo lado da psicologia, da psicanálise, mas ele foi um grande filósofo também. O pensamento de Freud é muito importante para a nossa época. Com a descoberta do inconsciente, né, o Freud destrói a confiança no poder da razão. Então, até Nietzsche, as críticas à razão, a essa crença, a essa confiança na razão, eram críticas apenas baseadas em argumentos. A partir de Freud, você já começa a ter uma crítica à razão muito mais forte, uma crítica baseada em evidências de fato, né? Que a grande característica da ciência moderna foi essa confiança plena no poder da razão. E olha só o que Freud faz, né? Olha só a reflexão, se tudo é possível ao homem por meio da razão, o que nós vamos dizer então das ações que são impulsionadas pelo inconsciente? O que nós vamos dizer dos mecanismos de censura? Em outras palavras, durante muito tempo as pessoas falavam, olha, eu sou dono das minhas ações, eu domino as minhas ações por meio da minha razão, eu tenho o poder de controlar tudo. Porque o homem achava realmente no pensamento moderno que ele tinha esse poder de controlar a sua própria razão. Mas de repente vem Freud e mostra o seguinte, olha, grande parte das ações que você, que eu, que nós fazemos, são ações que foram inconscientes. Nós fizemos aquilo não porque nós estávamos dominando a nossa consciência e queríamos fazer, nós fizemos aquilo sem querer, né? Alguns sentimentos que estão mal resolvidos dentro de mim me impulsionaram a fazer aquilo. Isso desloca radicalmente, né, essa ideia de que o homem é racional e a razão pode ajudá-lo a conseguir o que ele quiser. Porque ele não é só razão, ele também é irracional, ele também age de acordo com algo que não é racional, que são justamente esses sentidos mais íntimos, né, mais internos, que Freud vai aí chamar de inconsciente. E ele vai falar das feridas narcísicas, né, e vai mostrar que ele também, com o pensamento dele, acaba trazendo uma ferida narcísica. Narcísica vem da ideia do narcisismo, né, que é um personagem da própria mitologia grega, que ele era um amante de si mesmo, que ficava sempre se olhando, se admirando, e o homem, até o pensamento moderno, ele era meio narcisista, né, ou seja, eu sou poderoso porque a minha razão me permite fazer o que eu queira. E ele vai dizer, olha, a primeira ferida, né, nesse narcisismo humano veio com Copérnico, quando ele retirou a Terra do centro do universo, mostrando que não é a Terra que está no centro e tudo gira em torno dela, muito pelo contrário. A Terra, por exemplo, está girando em torno do Sol, então ela não é o centro. Tá? Nós estamos num sistema cujo centro é o Sol, sistema heliocêntrico. Darwin tirou o ser humano do centro do reino animal, quando mostrou que o homem, ele não é a criação suprema do mundo animal, muito pelo contrário, ele tem um grau de parentesco muito grande com animais que ele considera selvagens. E o inconsciente, né, de Freud vai tirar o homem do centro de si mesmo. O homem se considerava no centro de si mesmo. E Freud vai fazer o contrário.
E ainda há uma referência que é mais atual, a de Marx, né, dizendo que o Marx tirou o indivíduo do centro da história, quando ele diz que são as estruturas que determinam o tipo de comportamento das pessoas. Tá? Uma outra figura, né, um outro personagem muito importante para a filosofia contemporânea é Jean-Paul Sartre. Né? Sartre ele é defensor de uma corrente que é chamada de corrente existencialista, certo? Ele diz que a existência humana ela precede a essência, pois o homem primeiro existe e depois se define, enquanto todas as outras coisas são o que são, sem se definir, e por isso, sem ter uma essência posterior à existência. E a grande frase que reflete o pensamento de Sartre é essa, né? O homem está condenado a ser livre. Então, quando ele diz que a existência do homem precede a sua essência, é o seguinte: qual é a essência de determinado animal? Então, você pega na natureza alguns animais que eles têm uma essência e você diz, todos eles vão agir da mesma forma, porque a essência dele é assim. O ser humano não. O ser humano constrói a sua própria essência. Portanto, ele existe primeiro. Não dá para dizer que o homem ele é categorizado por isso ou por aquilo, porque é ele que vai construindo a sua essência. Né? Então, o existencialismo defende que a existência humana ela não só precede, mas ela governa a própria essência, que a essência humana é a liberdade. Por quê? Porque é por meio da liberdade que nós vamos nos construindo. Quem eu sou depende das escolhas que eu faço. Não dá para quando eu nascer alguém dizer você será isso ou você é isso. Mais do que simplesmente dizer você é humano, quem eu serei são as minhas escolhas que dirão isso. Ou seja, o homem está fadado, né, à liberdade, mais ou menos isso. Ele questiona o materialismo e o determinismo marxista, né, defendendo o papel central do homem no pensamento filosófico. Ele até se aproxima muito do marxismo, mas ele vai questionar essa ideia de que a estrutura determina o homem. Ele diz, não, o homem faz as suas escolhas, o homem tem a liberdade para fazer essas escolhas. E é um pensamento também, como o de Nietzsche, muito melancólico, né, porque ele diz, o homem é lançado e abandonado no mundo, devendo criar os próprios valores por meio da liberdade. Então dá para perceber também um grau muito grande de ateísmo aí, mas é claro que não vamos reduzir o pensamento dele pelo ateísmo. Quando ele diz, olha, o homem foi abandonado na natureza, e são as escolhas dele que vão dizer quem ele é e quem ele será, e ele vai construindo isso na medida em que ele existe, por meio da liberdade. Outro filósofo também muito importante, de pensamento muito interessante, é Michel Foucault. Foucault ele vai falar principalmente sobre a sociedade disciplinar, né, que há uma sociedade que foi construída em torno da ideia de disciplina, para nos controlar, para nos comandar o tempo todo. Né? Então, investigando como que as ideias de loucura, de disciplina e de sexualidade foram sendo construídas ao longo do século XVI, ele busca estabelecer um nexo, né, entre o saber e o poder, dizendo que o saber ele não antecede o poder, mas é gerado por ele. Pensamento contrário ao que nós acreditamos. Né? Geralmente as pessoas acreditam que quanto mais a pessoa sabe, mais poder ela terá. E ele mostra que é o contrário. É o poder que a pessoa tem que vai gerando um tipo de saber, até porque esse saber é imposto. À medida que a burguesia se tornava uma classe dominante, ela precisava de uma disciplina, né, que excluísse os incapazes e os inúteis para o trabalho. Então, por isso ele vai investigar a questão da loucura, como que os loucos foram separados do convívio com a sociedade, e outros que eram considerados incapazes também. A sociedade disciplinar, para Foucault, ela está muito ligada, né, a uma criação e extensão progressiva de dispositivos de disciplina em instituições fechadas, como o presídio, a própria escola, voltadas para o controle social, né, tais como prisões, orfanatos, reformatórios, asilos de miseráveis, vagabundos, hospícios, quartéis e, como dito, escolas também. Então ele vai dizer que a sociedade disciplinar é essa sociedade que vai sendo construída em instituições fechadas, que tinham como objetivo disciplinar as pessoas, controlar as pessoas e colocar na cabeça delas aquilo que a classe dominante, o grupo dominante, queria que elas pensassem, e impondo uma forma de agir de acordo com o interesse dominante. Ele vai falar de alguns modelos disciplinares, né, que estão muito presentes nessas instituições fechadas. Um que é tirado do mundo religioso, né, que é a ideia do silêncio, e outro que é tirado do mundo militar, que é a ideia da hierarquia, das fileiras. Então, há várias instituições fechadas que nós podemos encontrar essas duas características. E ele fala sobre, nessa sociedade disciplinar, né, do controle submetido ao olhar vigilante, que introjetou-se no próprio indivíduo. E ele vai dar o exemplo da Panopticon, né, que era um protótipo de uma prisão em que havia uma torre central e as celas em volta dessa torre central. E o vidro era fumê, o vidro era embaçado, para que o prisioneiro se sentisse sempre vigiado. Ele não sabia quando ele estava sendo vigiado. Então isso se introjeta no indivíduo, ele sabe que ele está sendo sempre vigiado, como é o exemplo das câmeras, por exemplo, que estão pela cidade. O indivíduo sabe que está sendo vigiado e isso, por si só, já controla as suas ações. Então essa é a ideia da sociedade disciplinar, a sociedade que está disciplinando o tempo todo o indivíduo.
E essas obras dele, né, principalmente Vigiar e Punir, né, olha o título como é sintomático, né? A sociedade disciplinar está baseada nesses pilares do vigiar e punir. O indivíduo é vigiado para ser punido quando ele sair daquilo que a classe dominante considera o adequado. Exemplos são, né, cédulas de RG, de identidade, de CPF, que são instituídos justamente para trazer um controle social. E a outra obra dele também, na Microfísica do Poder, mostra muito bem isso, né? É uma microfísica do poder. O poder ele é dissolvido na sociedade, nas suas diversas instituições, tá? E para falarmos aí, já partindo, né, para os finalmente do nosso grande percurso, que foi muito bacana, pensar em quais são os temas hoje que permeiam, então, a filosofia, né? A filosofia contemporânea, então, trabalha basicamente, são muitos outros, mas esses talvez sejam os principais, né? Como a filosofia está engajada, né, em questionar e compreender, esse é o objetivo principal hoje, diversos aspectos da atualidade são pertinentes a ela, precisam ser compreendidos. Se destaca, então, o tema filosofia e ciência, quais são as proximidades e as separações. A pós-modernidade e a identidade, como é que fica a identidade das pessoas nesse momento que a gente vive hoje, a pós-modernidade. Globalização, tecnologia e redes sociais, né, como que os recursos tecnológicos estão moldando a nova forma de viver na sociedade. Os meios de comunicação em massa. E também a questão da política, do poder e da participação. Esses são temas principais, né, no estudo da filosofia atualmente. Então agora, para finalizar esse processo, vamos, né, para um momento aí de reflexão, de interatividade. Então quando Freud ele mencionou, né, as feridas narcísicas, quando Nietzsche disse que Deus estava morto e quando Sartre afirmou que nós estamos condenados à liberdade, eles quiseram dizer o quê? Né? Eles quiseram dizer A, que a razão e a fé não existem mais. Quiseram dizer B, que a razão acabou. C, que provou-se a inexistência de Deus. D, que tudo o que existe é a matéria. Ou E, que nós vivemos sob um profundo desconforto. A resposta correta para essa perspectiva é uma perspectiva realmente bem pós-moderna, bem melancólica, né? É a perspectiva apresentada na alternativa E, né, de que nós vivemos sob um profundo desconforto. Eles não negam, há pessoas que continuam crendo, há pessoas que continuam acreditando na razão, acreditando em Deus, acreditando na fé, porém, nós vivemos hoje sob um profundo desconforto, porque, vez ou outra, nós acabamos tendo que admitir que algumas verdades que pareciam ser tão absolutas, elas não são tão absolutas assim, tá certo? Então, espero que você tenha gostado dessas nossas duas unidades, né, da história do pensamento filosófico. Eu vou me despedindo por aqui, né, até a próxima, então.